Olá, que tal, amiguinhos? Como estão? Muito bem? 100%? Tudo legal por aí? Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, o professor deixou para vocês aí, né, na última aula, a enviarem, né, lá na secretaria, alguns que estão longe, né, que estão viajando aí, né, me enviaram já por aqui pelo WhatsApp a nossa teia, ok? Hoje o professor vai juntar tudo isso para montar a nossa grande teia, beleza? Porque nessa grande teia nós precisamos compreender e respeitar e garantir o respeito às ideias diferentes. Então vejam só, por quê? Porque nessa grande teia, tudo que eu faço em um dos cantos reflete no outro. Lembram que nós fizemos lá aquela imagem, né, da ilha de plástico no meio do Oceano Índico ali, junto com o Atlântico, lá perto da Austrália, que talvez você ou alguém da sua família descartou o plástico aqui em Loanda e esse plástico foi para lá, lembram? Que foi para o córrego aqui pertinho, e foi para o Rio Paraná, e o Rio Paraná foi até Foz do Iguaçu, chegou em Foz do Iguaçu, entrou na Argentina, foi até Buenos Aires, saiu lá pertinho de Montevidéu, no Uruguai, no Oceano Atlântico, e lá esse plástico foi para o oceano. As correntes, as marés levaram esse plástico até a ilha. E aí? Viu como nós estamos em uma ponta desta teia e o que a gente faz aqui reflete aqui, ok? Prestar atenção nisso. Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho aí sobre esse olhar filosófico, tá? Do inglês chamado Thomas Hobbes. Olhar para quem me olha, olhar ao que está ao entorno, fios que nos unem. Lembram? Nós falamos sobre a teia. Olha só a trama da vida, né? Estamos alinhavados um ao outro, precisamos um do outro e assim por diante. Olha só uma necessidade sensacional para os dias de hoje. Nós nos colocarmos no lugar do outro. Empatia. E aí, esse significado nós vamos estudar na próxima aula. Olhar como os outros olham. Ter um pouquinho, né, da percepção ou os olhos da outra pessoa. Como é que essa pessoa está me enxergando? Como é que ela está enxergando o mundo? Colocar-se um pouquinho no lugar do outro. Aí, olha aqui, compreender e respeitar. O que aconteceu com a tela do professor? Deixa eu ver aqui. Alguma coisa aqui, que nem diz a Dilma Rousseff, alguma coisa errada aqui não está certa. Vamos lá. Vamos lá. Positivo on, por favor. Queira voltar à sua posição. Vamos lá, positivo on. Energia aí, pessoal, ajuda aí. Vai. Vamos, positivo on. Bem, enquanto ele não aparece aqui, deixa o professor ir trabalhando com vocês na página 8. Página 8, ok? Pediu para aguardar? Pediu para aguardar, aguardou. Então vamos lá, página 8. Lá na página 8, nós temos a ideia de um inglês chamado Thomas Hobbes. Thomas Hobbes foi um grande filósofo que trouxe conhecimentos sensacionais para nós, tá? E que, de certa forma, este cara, os conhecimentos que ele trouxe, foram do cotidiano, do dia a dia.
E isto, de certa forma, trazia a ideia dele, mas tinha muito a ver com aquilo que estava acontecendo com as pessoas no dia a dia. Tá? Então, vamos lá, ver se deu certo aqui. Olhar para quem olha. Vamos lá. Parece que ele deu certo aqui agora. Então, vamos lá? Vamos lá. Então, olha só. Esse inglês, aqui, ó, chamado Thomas Hobbes, olha a carinha dele aqui, ó, olha que bonitinho. Né? Afirmou que, por natureza, as pessoas são egoístas. E você, o que acha? Você acha que as pessoas são egoístas? Que elas querem só proteger e cuidar de si mesmas? Ou elas têm algum interesse no próximo? Qual é a sua ideia a esse respeito? Ele dizia que as pessoas só pensavam no seu próprio bem-estar. Tá? Por isso, essas pessoas necessitavam de regras que os obriguem a respeitar os outros. Então, veja. Na verdade, Thomas Hobbes, ele tem um motivo para dizer isso. Até essa época em que ele afirmava isso, no século XVII, as situações de vida elas eram meio desregradas. Tá? Tanto é que no século XVIII foi quando apareceu a primeira relação de leis para os direitos humanos, que foi na França. E vocês estudarão sobre isso. Tá? Então, por quê? Não existiam regras. Então, era a lei do mais forte. O mais forte julgava e subjulgava o menor. O menor, aquele que não tinha força, não tinha poder aquisitivo, não tinha bens, ele era condenado a ser um escravo do outro. Tá? Então, vejam só. Thomas Hobbes, ele dizia, olha, as pessoas são egoístas. As pessoas só pensam no seu próprio bem-estar. Cuida aqui só da sua família e o resto que se vire. Tá? Então, ele dizia, por isso que as pessoas necessitam de regras que os obriguem a respeitar os outros. Essa é a ideia de Thomas Hobbes, no século XVII. No século XVIII, tinha um filósofo suíço que vivia na França, chamado Jean-Jacques Rousseau. Tá? E aí ele discordou do Thomas Hobbes. O Jean-Jacques Rousseau afirmava que, por natureza, as pessoas desejam e cuidam do próprio bem-estar. Ok? Jean-Jacques Rousseau, ele afirmava, não, Thomas Hobbes, verdade. As pessoas gostam e cuidam do seu próprio bem-estar, mas, tem um mas aqui, mas, também compreendem e sofrem com os sofrimentos dos demais. Tá? Então, Jean-Jacques Rousseau, ele dizia que as pessoas não eram tão egoístas assim, eles preocupavam-se com o bem-estar do outro. Segundo Rousseau, a indiferença diante do mal-estar dos outros era um sinal de que os seres humanos estavam abandonando a verdadeira natureza para se isolarem do egoísmo. Jean-Jacques Rousseau dizia o seguinte, no íntimo do ser humano, ele se preocupa com o outro. É natural ele se preocupar. Mas ele está abandonando essa verdadeira natureza e está se isolando no egoísmo. E aí, você concorda com o Thomas Hobbes ou com o Jean-Jacques Rousseau? Qual é o teu ideal? O que, é que você pensa a respeito disso? Então, veja. Thomas Hobbes, o inglês Thomas Hobbes, dizia que os homens são, por natureza, egoísta. Só pensam no seu próprio bem-estar. Jean-Jacques Rousseau dizia, não. Os homens são bons por natureza. O que está acontecendo é que eles estão se afastando da própria natureza e entrando pelo caminho isolado do egoísmo. Tá? Ok? Então, até tinha a afirmação deles aqui, ó, que bonitinho. Embora tivessem ideias distintas, Hobbes e Rousseau concordavam em um aspecto. Ambos acreditavam que para viver em sociedade é necessário fazer uma espécie de combinado. Tá? Lembra o que o professor disse?
Até o século XVII, não tinha aí um conjunto de regras. A sociedade não se baseava nisso. Era a lei do mais forte. Tá? Então, Jean-Jacques Rousseau e Thomas Hobbes combinaram em um ideal, em uma ideia. Né? Precisava-se de uma espécie de combinado. O que eu combinei com você? Está combinado entre nós. Ou seja, um pacto social. Olha aqui, pacto social. O que é o pacto social? Olha, aí vieram as garantias, de garantir de verdade. Aí os governos começaram a pegar essas regras e garantir nesse pacto social. A terra que é sua, eu não posso invadir. Né? A propriedade que é sua. A casa que é sua. Né? Os bens que você possui são seus. Né? Eu não posso tomar para mim. Então, houve um pacto social para que todos tenham os mesmos direitos e deveres. Olha só, direitos e deveres. Então, nesse pacto social, é o que nós temos hoje a nível do Brasil. Nós temos as leis, as regras, mas nós temos um pacto. Eu não entro na sua sem ser convidado, você não entra na minha sem ser convidado, você não toma as minhas coisas sem a minha autorização e nem eu tomo a sua sem a sua autorização. Com base nesse acordo coletivo, olha só, cada indivíduo precisa respeitar as leis estabelecidas na sociedade a que pertence. Tá? Nós temos regra, leis a ser seguida, ok? Além disso, passam a existir governantes, e esses devem garantir a aprovação de leis justas. Leis justas, tá? Vê, quem faz as leis da cidade, da sua cidade, você sabe quem são? Inclusive, vamos ter eleição daqui uns dias. Quem é? Quem? Os vereadores. Eles fazem as leis da sua cidade. E do estado do Paraná, quem são? Quem que aprovam e fazem as leis? Deputados estaduais. Muito bem. E quem fazem as leis? Quem são as pessoas que fazem as leis do Brasil inteiro? Quem? Quem? Valendo lanche. Deputados federais e senadores. Então, gente, alguém, olha só, passam-se a existir governantes. Esses devem garantir a aprovação de leis justas. A exclusão de leis que se tornam antiquadas diante das transformações sociais e o cumprimento dessas leis. Então, essa é a obrigação dos governantes, sejam eles governos, executivo, legislativo ou judiciário, tá bom? Quem é o governo executivo, professor? Presidente, governador e prefeitos. 3. Presidente, governadores e prefeitos. São executivo. Legislativo, professor? Deputados federais e senadores. Governo federal. Depois, deputados estaduais. E no município, vereadores. Esse é o poder legislativo. E o judiciário? Quem é o judiciário, professor? Os juízes. Tá bom? Vocês já viram na televisão aqueles homens que, de vez em quando, passa lá, ministro fulano de tal, com a capa preta, assim, parece o Batman? Então, aqueles lá são os mais altos juízes do Brasil, os maiores juízes do Brasil, que é do Supremo Tribunal Federal. No decorrer dos anos, vocês vão aprender detalhadamente sobre isso. Então, os nossos governantes precisam fazer o quê? Leis que amparam e dão condições justas a todos nós, ok? Garantem que aquilo que é meu, aquilo que é seu, e ponto final. Nós temos aqui duas questões da página 8, ok?
E tem aqui uma atividade na página 9. Olha só. Por quê? Até nas brincadeiras mais simples do mundo, tem regras. Tá? Qualquer jogo tem regra, ok? Então é o seguinte, olha o que eu quero que você faça. As leis estabelecidas e fiscalizadas pelos governantes regem a vida das pessoas em sociedade, ok? Além delas, no cotidiano existem inúmeras regras que servem para orientar diferentes ações. Várias regras. Até no futebol tem regras. No voleibol tem regras. No handebol tem regras. No basquetebol tem regras. No golfe tem regras. O tênis tem regras. Ok? Então, as regras estão presentes até mesmo nos jogos e brincadeiras. Pensando nisso, realize essas duas atividades. Escolha uma atividade, esporte ou brincadeira que você goste, aprecie. Em uma folha, indique o nome dessa atividade. E relacione os materiais necessários e as regras estabelecidas para praticá-la. Ah, professor, vou colocar futebol. Quais são as regras do futebol? Existe escanteio? Existe lateral? Existe falta? Existe pênalti? Existe impedimento? Tá? Não, estou falando de um esporte só. Escolha atividade, esporte ou brincadeira e coloque em uma folha. Indique o nome dessa atividade, os materiais necessários que precisa para praticá-lo e as regras estabelecidas para praticá-lo. Ok? Depois, no verso dessa mesma folha, responda a essa questão. Aí é pessoal, é sua questão. O que aconteceria se as pessoas não seguissem as regras estabelecidas para a atividade que você escolheu? Você já pensou se não tivesse regra no futebol? Como é que não seria? Qual atividade que você escolheu? Responda essa questão aí, tá bom? Então, olha só. Atividades da página 8, essas duas questões. Façam e me enviem. E essa aqui da página 9. Façam e me enviem. Tudo bem? Beleza? Então, fechou. Queridos, estou à disposição de vocês. Valeu? Estou à disposição. Qualquer dúvida pode me chamar. Ok? Beijo grande no coração de vocês. Deus abençoe. Fiquem todos com ele. E até a próxima, se Deus quiser. Valeu? Tchau, tchau.